A argamassa servia como desculpa para tudo, né? Era a Nossa Senhora da falta de precisão, era resolvido com a argamassa. Aquilo foi um choque tão grande que me acompanhou a minha vida inteira, né? Então, eu dediquei a minha vida, de uma certa maneira, trazer e transformar a indústria da construção de edifícios para processos mais industrializados. Comecei com a racionalização e depois eu parti para a industrialização. Peguei uma fatia da industrialização, né, que eu utilizo estruturas metálicas, utilizo lajes pré-fabricadas em GFRC. Agora nós vamos começar com fachadas pré-fabricadas em aço com espuma, né? São sistemas construtivos que eu tenho usado para médio e alto padrão, principalmente para alto padrão, né? Por quê? São sistemas construtivos mais caros. Para uma obra incrustada, né? Não para uma obra numa condição mais de campo, né? de bairro, né? Bairro mais de periferia das cidades, né? Ou para cidades pequenas, né? Mas para cidade grande, como São Paulo, se alguém fosse fazer uma obra onde eu faço, né? Gastando 3 vezes mais tempo, porque não consegue nem de perto fazer o que eu faço, né? No processo convencional. É difícil até de estocar material, né? Então, assim, eu consigo fazer com um custo uns 20% maior o custo de construção. Mas como normalmente nesses locais o custo de construção representa 35% a 40% do preço final, né? Eu tenho uma perda de lucratividade, eu tenho uma perda de margem, não de lucratividade, de margem da ordem de 10%. Todo mundo aqui em São Paulo trabalha com 30% de margem, não lucratividade, de margem, quer dizer, a venda é 30% acima do custo. Eu vendo 15%, 20% acima do custo, tá certo? Mas o que acontece? Como o meu giro é muito rápido, eu boto para dentro da empresa muito mais lucro que uma empresa convencional. Então, a minha taxa interna de retorno é muito alta, né? Enquanto a minha margem é de 15%, a minha taxa interna de retorno é de 40%, 45%, porque é 3 vezes mais rápida do que uma obra convencional, né? Às vezes até mais, né? Tem muita gente que acha que com margem de 40% está tendo lucro de 40%. Não é verdade, né? Porque 40% em ciclos de 5 anos, que entre você começar a comprar o terreno, fazer o projeto, começar a obra e entregar, né? Tem ciclos de 4, 5, 6 anos aqui em São Paulo. Eu não sei como é que é em Passo Fundo, mas aqui é isso aí. O ciclo do negócio é muito longo. 40% em 6 anos é melhor investir na poupança e não correr risco de construção. De todas as inovações, qual que é a maior, ou quais são as maiores inovações hoje, Cioto, que tu pudesse compartilhar com a gente aqui no programa? Dependendo do modelo de negócio, você tem inovações que impactaram mais ou menos. A grande inovação que impacta todos os modelos de negócio, quando você pensa em industrialização da construção, é uma inovação que foi feita há 100 anos, que é o drywall, é a construção seca. Essa é uma inovação, né, que hoje não tem nada de inovação, já é usado há 100 anos, mas o pessoal aqui no Brasil resiste muito às coisas novas, né? É uma tecnologia, né, que permeia todos os sistemas industrializados, seja qual for. Um outro ponto importante, né, são as fachadas pré-fabricadas, né? Hoje tem algumas tecnologias, tem 3 tecnologias que eu acho que estão evoluindo muito. Uma que eu uso é em GFRC, que é concreto reforçado com fibra de vidro, e a armadura zincada, né, de tal maneira a fazer com que essas fachadas durem pelo menos 200 anos, né? Mas essas fachadas são pesadas, as outras são fachadas de light to frame, né? Para mim, o light to frame só é viável em fachada, né? Eu não acredito no light to frame para outras coisas, né? Eu acho que, inclusive, quem faz light to frame está bobeando, né? Podia ser em fachadas e fachadas pré-fabricadas. Não adianta botar light to frame em fachadas moldadas em loco, né, como estão fazendo. E agora, em terceiro, são as fachadas que nós estamos desenvolvendo junto com a Isoeste, que são as fachadas de aço, né, pintado,
né, com espuma de PIR interna, da ordem de 5 a 7 centímetros, né, são fachadas extremamente leves, mas de desempenho e beleza muito perfeita, né, completamente diferente dá um visual no prédio, como é que ele chama? Visual fashion, industrial fashion. E aí, na prática, isso além de visual fashion, o que significa para o cliente lá na ponta? O desempenho é muito grande, né? O desempenho, fora a beleza, né? O desempenho térmico é excelente, o acústico também. Agora, vale muito para o construtor, né? Porque ele é muito leve. São sistemas que pesam 30 a 40 quilos por metro quadrado, né? Então, as fachadas são peças que pesam de 300 a 500 quilos, né? Então, são fachadas facilmente içáveis, né? Então, quando você fala em industrialização, você tem que pensar em içar. Então, a industrialização, mas dá para fazer em pré-fabricado de concreto? Dá, mas em grandes cidades é inviável pré-fabricado de concreto, porque é muito pesado. A logística. Já a estrutura metálica, eu tenho peça de 300 quilos no máximo, né? Então eu consigo fazer, inclusive com técnicas que eu consigo fazer um edifício de 15 pavimentos em 20 dias, a estrutura dele, enquanto você vai fazer numa convencional em 12 meses. Então, com peças leves, então a leveza é fundamental. Para você ter uma ideia, um prédio convencional ele pesa de 1.200 a 1.300 quilos por metro quadrado de área construída. Esse é o peso de um prédio. Se você quiser saber o peso total de um prédio, multiplica a área construída dele por 1.200 ou 1.300. Os meus prédios pesam entre 600 e 700. É quase metade do peso. Entendeu? Porque, então, a maior parte de um prédio convencional, a maior parte da estrutura, tudo que você faz no prédio é para resistir o próprio peso. É como se fosse uma pessoa obesa, extremamente obesa, né? Um prédio industrial, ele é extremamente leve, ele tem que ser leve. E, ao ser leve, você pode levar com muito menos energia, né, e com muito menos equipamento as peças para o lugar. É igual um carro, né? Se você analisar a montagem de um carro numa indústria, né, a Hyundai, a Volkswagen, a Fiat, eles têm somente o chassi que eu chamo a plataforma, né? Não é nem o termo certo, não é nem chassi, é a plataforma do carro, que é a carroceria do carro. Todos os outros sistemas, inclusive o motor, é feito por terceiros. Isso, e ele é montado, o terceiro vem e monta na fábrica. Tá? Na fábrica, o custo da mão de obra é de menos de 3% do custo do carro. Entendeu? A mão de obra que é usada na fábrica, na montadora, é de 2,5% do custo do carro. Na construção civil, na obra, no canteiro de obra, a nossa mão de obra é de 40% a 50%. 40% a 50% do custo final do prédio. Né? Então, assim, é uma diferença muito grande. Então, eu me inspirei no chassi do carro para poder dar velocidade. O que é o meu chassi? É a minha estrutura. Né? E, para mim ter precisão, eu tive que adotar a estrutura metálica, pela leveza e pela precisão. E aí, eu encaixo todos os sistemas nessa estrutura metálica. Né? E, ao passo que eu só tenho na minha obra, hoje eu tenho 30 fornecedores, né? E eu quero chegar a 15, igual na indústria automobilística. A indústria automobilística hoje são 15 a 18 contratos. Eu quero ter de 15 a 18 contratos na minha obra, né? De tal maneira a poder agregar valor. Quando a gente olha uma obra convencional, são 200 contratos. Ou você pode até não fazer contrato, tá certo? Pode fazer pedido, porque o pedido é um contrato. Mas são 200. Se a obra é grande, vai a 800 fornecedores. Você, com 200 fornecedores, você não agrega valor. Você tem que transformar os seus fornecedores em valor. Você tem que transformar a sua cadeia de fornecedores numa cadeia de valor. Para quem nunca ouviu falar de construção ou está aprendendo aqui no programa, entender até sobre o peso da obra, né? O peso do edifício e como calcular o peso por metro quadrado, etc. É muito válido, muito, muito válido mesmo. 2 anos e meio atrás eu deixei a Tishman. Eu estava com
65 anos, eu achei que eu precisava me preparar para a nova fase, né? Eu acreditava que eu tinha pelo menos uns 20 anos ainda de ciclo pela frente, eu acredito isso. Como eu trabalhei 12 anos na Tishman, eu tive muito contato com a empresa americana, com o centro de pesquisa americano, né? Eu tinha um desejo muito grande de fazer uma pós-graduação no MIT. Eu tinha esse sonho, né? E eu vi quando eu estava na Tishman, que eles criaram um curso e eles chegaram à conclusão de que não existe aumento de produtividade sem liderança e sem inovação. O aumento da produtividade vai vir da inovação, mas a inovação só vai acontecer se houver liderança. Existe uma diferença muito grande entre uma boa ideia e uma inovação, né? Uma boa ideia, às vezes uma coisa nova, não significa inovação. Inovação é uma boa ideia com nota fiscal, né? É uma boa ideia num processo produtivo. E isso só acontece nas organizações. E ninguém consegue transformar uma boa ideia numa inovação se não houver liderança nas empresas. Então, eles começaram, em várias universidades, a criar cursos para CEOs para modificar o ambiente das empresas e fomentar a inovação. Eu resolvi fazer casos possíveis de serem reais dentro do real estate, né, dentro do mercado imobiliário brasileiro e de construção brasileiro. E aí foi ficando cada vez esse modelo de negócio, e lá o tempo todo você está falando em modelo de negócio, né? Foi ficando tão redondinho que aí minha esposa chegou para mim e disse: escuta, por que você não aplica isso no Brasil, né? Você transforma esse exercício numa empresa no Brasil. Foi o que eu fiz, né? Então, a minha empresa nasceu no MIT. Isso foi em que ano, Cioto? Só para a gente orientar. Eu terminei o curso do MIT há 1 ano e meio. Assim, tem 3 anos e meio que eu saí da Tishman. Dos 58 alunos, eu era o único auto-sponsor, quer dizer, eu era o único que estava pagando a minha conta. Todos os outros colegas meus, pessoal de 50 anos, né, de idade, né, tudo as empresas pagavam, né? Eu era o único que estava me auto-investindo, né? Os caras pensavam que eu era maluco. E quantas obras o senhor fez até aqui que estão prontas e entregues nesse período de 1 ano? Nesse novo período, eu tenho uma já que nós estamos entregando agora, né? E uma que está 30% feita. Era para ter mais, acredito que com o coronavírus aí nós tivemos impacto muito grande nos fornecedores aqui de São Paulo. Eu acho que nós vamos atrasar as obras entre 30 e 45 dias. O impacto aqui foi muito grande. Cioto, nosso eterno agradecimento aqui em nome da Incoben. Acredito que a Sandra tem as palavras também finais aí para te agradecer. Muito obrigado por ter aceito o convite e ter exposto essa perspectiva tão importante sobre a visão construtiva do Cioto aqui para o programa da Incoben. Cioto, mais uma vez, muito obrigada. É uma honra ouvi-lo dizer que nós estamos ansiosos, sim, para ir para aí conhecer toda a tua empresa, as tuas obras. Eu acho que o país agradece a um homem como o senhor, com tantos conhecimentos, e levando isso também para todas as pessoas que estão, assim, querendo ouvir alguma coisa sobre inovação, sobre tecnologia, né? Prazer mais uma vez, muito obrigada e um abraço afetuoso para o senhor. Obrigado, um abraço para todos vocês. Obrigada. Obrigado, Sandra. Obrigado, Luiz Henrique Cioto, com toda a sua bagagem que esteve aqui com a gente no programa Visão Construtiva Passo Fundo. Um abraço.